Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 18 de maio de 2021, pregão de terça-feira. E no pregão de hoje, o mini índice ele chegou a romper na região de resistência, mas ele fechou com candle baixista, né, sobre a própria região, tá? O Oliver Velez ele ensina que quando os candles altistas, tá, candles de alta, são formados consecutivamente, a gente pode fazer uma leitura na qual a gente junta todo esse movimento de alta, tá? Esses três movimentos de alta é como se houvesse apenas um candle, né, que teria começado aqui, tá? E teria fechado lá em cima, tá? Então, este candle de hoje, ele tem a configuração assim de ser um pullback, tá? Um candle de correção, tá? Vamos ver se ele vai retomar o movimento de alta amanhã, tá? Não tem como dizer com certeza quais são os movimentos futuros, tá? Eu digo que ele tem a característica de ser um movimento de pullback para o retorno do movimento de alta, por causa da configuração dele, tá? Como eu disse, né? Quando o preço sobe muito, ele faz uma leve queda, ele geralmente essa leve queda é correção para ele retomar o movimento de alta, tá? Ao contrário do que se fosse um candle baixista, tá? Como houve, né, semana passada, tá? Na outra semana. Então, né, não foi um candle baixista onde que o preço ele voltou e devolveu, digamos assim, né, todo o movimento que fez ontem, tá? Não devolveu, ele fechou em cima, tá? Mas ele foi empurrado, ele abriu aí com um gap de alta. Vamos ver no gráfico de 60 minutos, né? A gente vê que foi um pullback, e é um pullback de alta quando no gráfico de 60 minutos ele não perde a média de 20 períodos. Tá? Então você pode ver que hoje caiu, mas ele segurou na média de 20. Tá? Então ele continua em tendência de alta no gráfico de 1 hora. Tá? Quando ele faz um candle onde, né, quando é um pregão onde ele perde a média de 20 períodos, né, ele, ele interrompeu, né, a tendência de alta. Tá? Mas ele continua respeitando a tendência de alta. Por isso que as chances são grandes desta correção, deste candle baixista, ser uma correção para a retomada da alta. Porque dentro do gráfico de 1 hora, tá, foi feita a correção na média de 20 períodos. Ok? E o esperado agora é que ele tenha uma reação altista, né, e aí arme aí um setup ponto contínuo ou barra elefante sobre a média de 20 períodos e venha romper este topo, né, fazendo confirmação de um pivô de alta. E aí, né, teremos aí o setup de confirmação de pivô de alta, tá? Algum setup da média de 20, um ponto contínuo, por exemplo, e por aí vai, se ele for, né, na direção de alta, tá? Se ele perder a média de 20 períodos, aí as chances são que ele, né, vão retomar um movimento de queda, tá? Existem momentos no mercado que são definidores, né? Então, enquanto o preço ele acabou de fazer uma correção na média de 20, tá em movimento de expansão, fez um repique, tá? Ele tá a todo vapor aqui no meio, né? Quando ele chega fazendo correção na média, toda vez que ele cai até a média, é um momento de definidor, porque a gente não tem a certeza, a gente não pode prever o futuro, a gente não tem a certeza que ele vai retomar um movimento de alta, tá? A gente só terá certeza quando ele de fato, né, voltar e romper, retomar um movimento de alta, tá? Principalmente o candles de força. Então olha só, ele fez uma correção aqui, aí faz um candle de tamanho expressivo, é um candle de força na direção de alta. Então, tá, esse candle aqui é um bom candle,
tá? Como referência para um setup, para uma entrada aí de compra. Este candle também, mesma coisa, tá? Então é assim, é isso daqui que a gente espera que faça, não isso daqui. Porque se isso daqui ocorrer, a gente faz nada. Agora, se isso daqui ocorrer, esses candles altistas, aí sim, você pode apostar na ponta compradora, tá? Como ele está lateral, a gente pode ver, olha só, ele ficou a maior parte do tempo no gráfico de 5 minutos em movimento lateral, tá? E aí quando ele sobe, ele faz um grande movimento de expansão, e quando ele corrige, ele não respeita a média para voltar a subir, ele cai abaixo da média, vai acima da média. Então, se ele fica oscilando acima e abaixo da média de 20 períodos, nós não temos referência para trade, tá? Nós não temos referência para setup. A nossa referência é a média móvel de 20 períodos. E a nossa referência é ele sai da média, sobe, por exemplo, corrige até a média e volta a subir. Ele cai abaixo da média, sobe, para na média, não sobe acima da média e volta a cair, né? Esses são os chamados pivôs. Sem pivô, sem setup, sem trade. Simples assim. O mini dólar também teve um pregão lateral, né? Ele tem feito 2 Gs, né? Candles de dúvida, tá? Isso é um sinal que tá perdendo força, né? O mini dólar está perdendo força e o mercado tá indeciso, tá? Tá muito indeciso. Então hoje, o tanto de gente que comprou, vendeu. Então, o mesmo tanto de gente que comprou, vendeu um pouco mais dos vendidos, porque o candle levemente vermelho, levemente baixista. Então, um pouquinho mais de gente vendeu. Só que teve gente também que comprou. Então, assim, né, ele está lateralizado. E aí no gráfico de 60 minutos, lá no mini índice, olha só, lá no mini índice está em tendência de alta. Aqui no mini dólar, olha como é que ele está. E isso aqui é o gráfico de 1 hora, não é o gráfico de 5 minutos, hein? É o gráfico de 1 hora. Né? Cada candle desse é 1 hora, 60 minutos. Tá? E aí, para ele estar com essa volatilidade e ele não está respeitando a média, ou seja, a média ela está flat, ela sobe um pouquinho, cai um pouco. Então, assim, ele está sem tendência no gráfico de 60 minutos. Né? E como eu disse lá no mini índice, o gráfico de 60 minutos ele nos ajuda a definir o que está acontecendo no gráfico diário. Tá? A gente vê se aquela queda foi uma correção até a média, né? Se foi um movimento de expansão e tal. E aqui não tem respeitado a média, tem ido acima, abaixo. Não temos pivô, tá? No gráfico de 60 minutos. Então, nada a fazer. Pode acontecer qualquer coisa, tá? Literalmente qualquer coisa. No gráfico de 5 minutos, se no gráfico de 60 diário, o gráfico de 1 hora está lateral, o de 5 minutos também está em movimento lateral, tá? Olha só, ele abre em gap de baixa, aí ele forma aparentemente um pivô de baixa, que não é respeitado, vai na média de 200, volta, aí em vez dele romper o fundo, fazendo com que a gente possa projetar esse pivô para baixo, entrar vendido aqui, tentando aí um trade, não, ele volta a subir, e aí, aparentemente ele forma um pivô de alta ali, ele rompe a média de 200, uma média importante, e aí ele corrige. A gente espera que ele corrija a média de 20 períodos. Olha só, ela inclinou para cima. Não, aí a gente pensa, as médias vão se encontrar, esse preço vai até elas e vai retomar. Vou projetar esse pivô para cima. O que acontece? Não, ele cai forte. Ele cai tão forte que ele faz um repique no meio do caminho e cai mais um pouco. E aí ele sobe. E você acha, não, ele vai fazer agora um movimento de queda. Não, ele sobe. Então, assim, se a gente for acompanhar tintim por tintim, tá, ele subiu, ele caiu, ele subiu, ele caiu, ele subiu, ele caiu, ele subiu. Não tem critério, tá? Não tem critério, não tem tendência. Então, assim, como é que se opera na tendência? A pessoa, ou agora, com o gráfico parado, você poderia falar, eu poderia entrar nesse repique. Tudo bem. Como que você ia definir a extensão? E aí, o critério é seu. Né? Se você decidiu entrar no repique, se vire. A gente entra na confirmação de pivô. Você entra em repique. Né? Você tem aí o seu método.
ele sobe. E aí eu falo, não, aqui ó, ele rompeu esse topo. Tá, ele rompeu, mas andou pouco. Tá, ele andou pouco. E aqui embaixo ele não respeitou a média de 20 períodos. Tá, então, né, sem critério, sem correção, sem definição. Sem definição nenhuma, gráfico de diário de 1 hora e de 5 minutos estão com imensa volatilidade. O mercado não sabe o que faz. Tá? Não sabe. Olha só, vários investidores, vários operadores, vamos chamar de operadores, né, foram lá e já no início do pregão do mini dólar despejaram, venderam dólar. Aí uma queda. Aí aproveitaram essa queda, vários operadores a 5,25 falou, peraí, dólar a R$ 5,25 está barato. Vamos comprar. Jogou o preço lá para cima. Dólar foi para quase 5,30. Chegou a 5,30, os caras, não, esse dólar tá caro. Vão vender. Venderam, chegou a 5,25, venderam mais, chegou a 5,23. 5,23 teve uma outra leva de operadores que falaram, peraí, 5,23 esse negócio tá barato demais, vão comprar. Compraram, olha essa barra aqui de força aqui, olha esse volume. Compraram, o preço subiu, repicou na média, entrou mais gente comprando. Não, a 5,25 tá barato. Vamos levar esse negócio a 5,30. Chegou a 5,26, tem vendedor, peraí, não, esse negócio tá caro, 5,26 tá caro, vamos vender. E aí venderam, jogou para baixo. Chegou a 5,25, os caras, não, tá barato, vamos comprar. Olha só, olha a massa de operadores que tomaram decisões hoje de compra e venda dentro de um espaço assim, ó, de menos de 5 centavos de oscilação de preço. Olha que loucura. Porque nos grandes pontos de compra são pessoas que compraram achando que estava barato. Né? Porque você só compra uma coisa que você acha que está no preço bom. Tá? E os grandes pontos de venda são aqueles que estavam comprados, que estão querendo despejar, querendo vender e estão achando caro. Então, olha só para você ver que como que tem tanta gente achando que 5,26 o dólar tá caro e gente achando que 5,25 o dólar tá barato. Então, a 5,26, a faixa de 5,26, que é aqui, ó, a média de 200, é uma faixa que estão vendendo. Você pode ver que o preço se aproxima e cai. Ele conseguiu só um tiquinho hoje. E aí ele nunca sobe acima da média de 200 períodos. Então, os vendedores, eles estão achando que 5,26 é o preço de venda. Tá caro, 5,26. Eles estão vendendo, estão protegendo essa região. E os comprados, eles estão protegendo a região aqui, ó, de 5,25. Caiu um pouquinho aqui, mas foi uma leve oscilação, já teve um grande impulso de compra, tá? Então, né, o texto de hoje, eu falei que, né, todos somos negociadores. Esse foi o título do texto que eu publiquei hoje. E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar nos negociadores, tá? Que todo mundo que está comprando e vendendo está negociando. E aí a gente tem que pensar no que eles estão pensando, tá? Eles tomaram a decisão de vender aqui. Pô, os caras acharam que 5,27 o negócio tá caro. Tá, mas aí teve uma outra leva que achou que 25, 25 tá muito barato e compraram tanto que jogou o preço lá para 5,26, 5,27 de novo. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado tá indeciso. Então, se tiver o mesmo número, estiver equilibrado, né, seja até um pouquinho para mais ou para menos, a quantidade de gente que está comprando e está vendendo, o preço ele não se torna direcional, tá? O preço ele se torna direcional, ele só sobe se a maioria acha que está barato. É assim. Então ele só sobe se a maioria acha que está barato. E ele só fica caindo, tá, na tendência de baixa se a maioria acha que está caro. E aí uns desovam um tiquinho, outros desovam outro tiquinho, outros desovam outro tiquinho, vai desovando, desovando, desovando e o preço vai caindo, 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 caindo. Aí você pode apostar na ponta vendedora. Tá falando, não, esse povo tá vendendo, vou vender aqui no meio e posso recomprar lá embaixo com lucro, tá? Então assim, o gráfico de 5 minutos retrata o que está acontecendo. Não muito diferente do mini índice, tá? Não muito diferente do mini índice também, tá? E assim, em termos da economia brasileira, né, tem aí os fatores políticos, que a gente não entra no mérito da coisa, porque a gente não quer nem saber, né, a gente já... É muita confusão, é muita tempestade por copo d'água, né, muita confusão, tá? Chega próximo período de eleição,
né? E olha só que o período a eleição é ano que vem, hein? Aí já é no próximo ano a eleição, aí já começa já, né? Uma confusão imensa, né? No Congresso Nacional, com os deputados, senadores, sei o quê, uns querendo ferrar um, outros querendo ferrar outro e tudo mais. Aí fica nessa confusão imensa e aí a bolsa fica nessa, né? O grau de incerteza aumenta, tá? O grau de incerteza aumenta, porque é muito definidor, né? Quem vai entrar. Então, por exemplo, em 2018, né? Que foi quando o presidente atual ele competiu, né? Tava nas eleições lá e tal. Aí o Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, que é o atual ministro da Economia, e ele lançou lá, né, o plano de governo e assim, né, não tinha o que criticar, tá? Isso era os economistas que estavam analisando. E economistas assim, sem viés político nenhum. Os caras falaram, peraí, o plano de governo deles é privatizar, é levantar capital, é diminuir a dívida pública. Ué, maravilha, não tem como dar errado esse negócio, não é? E aí o que aconteceu? O mercado viu com bons olhos e nas pesquisas o Bolsonaro estava na frente. A bolsa, ela decolou. Ela decolou, tá? Foi assim, era alta de um dia para o outro, era alta e acima de alta. Porque a expectativa era que o Bolsonaro entrasse, ganhasse a eleição e aí ele ia executar aquele plano de governo, tá? Ele entrou, ele ganhou a eleição. Só que ele não executou o plano de governo. Né? E, por exemplo, eles não privatizaram. Isso é fato, isso não é uma crítica, tá? Eles não privatizaram. E aí, por isso que a bolsa não está subindo. Tá? Porque se eles estivessem privatizando, como eles falaram que iam privatizar, a bolsa estava decolando. Só que existe o fator político, tá? Né? Então, assim, não depende deles. O Paulo Guedes, o Bolsonaro pode chegar lá e querer, eu vou privatizar 100 estatais aí. Tá, o Congresso tem que aprovar. E aí tem que ser amigo do Congresso. E para ser amigo do Congresso, aí tem que liberar verba para deputado, para senador. E aí não adiantou. Tá? Não adiantou. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Porque se você tem que barganhar com congressista, com parlamentar, para poder diminuir a dívida pública, para o governo federal poder levantar, o poder executivo poder levantar dinheiro, para diminuir a dívida pública, tem que barganhar com o legislativo que tem que aprovar. Então, assim, meus amigos, o sistema tá errado. A gente olha para X, né? Muita gente olha para Bolsonaro, Lula, Beltrano, Fulano. Ou não vai ter. Eu cheguei a essa conclusão, tá? Depois que o Bolsonaro entrou e tal, com o plano de governo dele era bom. Tá? O plano de governo era muito bom. A teoria era impecável. Impecável a teoria. Tá? Só que, na prática, teve coisa que ele não quis, que ele voltou atrás também. E teve coisa que não conseguiu. O problema central está no sistema. Tá no sistema. O poder executivo, ele não pode ser refém do poder legislativo. Seja quem for o presidente, não importa, não importa. Ele tem que ter autonomia para ele fazer o que ele quiser. Então chega um cara lá que é estatista, beleza, ele não vai vender estatal nenhuma. O problema é dele. A dívida brasileira vai aumentar. Chega um cara lá que é liberalista, né, que, olha, a gente precisa de vender estatal para levantar dinheiro. Aí deixa o cara vender estatal, né? Assim, né? Deixa ele movimentar a economia do jeito que, afinal de contas, ele apresentou um plano de governo e ele ganhou porque ele apresentou o plano de governo, entendeu? Então, assim, né? Tem coisa que é fato. O pessoal fica só no viés político. Eu vou dar um exemplo, né? O Ciro Gomes. O Ciro Gomes, uma das propostas do Ciro Gomes era diminuir o poder do Ministério Público, né? Isso é proposta de ladrão. Tá? Não tem cabimento o cara querer diminuir o poder do Ministério Público, que é um órgão que investiga. Tá? Não é à toa que ele não ganhou. É assim, é a tremenda cara de pau. Sabe, o cara tem uma proposta como essa. Tá? Porque ele tá na cara falando, peraí, eu sou político, eu não quero que eu não seja investigado com nada e nenhum outro político seja investigado com nada. Então a gente tem que olhar mais para fatos, tá, do que para opiniões. Eu acompanho um cara que ele é consultor empresarial. Ele é brasileiro, mas ele mora nos Estados Unidos. Um cara extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Ele desenvolveu métodos de gestão, assim, inovadores. Inovadores mesmo. Só pra você ter uma ideia, ele tá criando uma... Ele tá junto com o PMI, né, que é a instituição de gestão de projetos, procurando desenvolver, aplicar a metodologia dele. Então, talvez eles vão criar uma certificação dentro do modelo de gestão que ele criou, né? Só para você ver o nível do cara.
E ele pega a consultoria que ele economiza bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Tá? Nos projetos que ele pega para gerenciar. E ele falou uma coisa seguinte, falou, olha, pessoas de sucesso, né, elas se baseiam em fatos, não opinião. Então, ele estava falando sobre modelos de consultoria, etc. Falou, eu como consultor, eu vou chegar na empresa, eu quero analisar os fatos, eu quero analisar os dados. Eu não quero saber o que o fulano de tal acha que tem que fazer com a empresa, se o executivo acha que tem que diminuir custo, não sei o quê. Eu tenho que olhar os fatos. Eu tenho que olhar se os números mostram que eu tenho que diminuir ou que eu tenho que aumentar. É isso. Aí ele estava falando que as pessoas rasas, medíocres, elas ficam discutindo opinião. Ele falou, gente que é de alto nível, a pessoa que é um cara que é um intelectual, um empreendedor, ele tem que gerar resultado, tá? Ele não quer saber de opinião. Tá? E o meio político, por exemplo, ele é lotado de opinião, né? É opinião para todo quanto é lado. Né? E resultado que é nada. Como já dizia o Nassim Taleb, né? O Nassim Taleb, trader e filósofo, ele mostra, né, que no livro dele A Pele em Jogo, a Skin in the Game, ele mostra que os sistemas políticos, né, esse sistema de gestão que os países escolhem os políticos e tudo mais, não vai dar certo enquanto os políticos não tiverem a pele em jogo. Então é o seguinte, se a minha performance ela é independente do meu salário, eu não vou melhorar. Porque o meu salário, ele cai todo mês na minha conta. Tá? Então assim, pra que eu vou melhorar? Meu salário cai todo mês lá. Então você vai na área pública. O cara não pode ser mandado embora. O cara é servidor público. Servidor de funcionário de carreira. Não pode ser mandado embora. Você acha que o cara vai fazer o quê? Qual que é o incentivo que o cara vai ter de melhorar? Nenhum. Tá? Então assim, esses são princípios, né? Eu tô dizendo tudo isso. São princípios básicos que poderiam estar acontecendo aí no governo, etc e tal. Né? E isso não estão acontecendo. Tá? Porque a bolsa, ela reflete a realidade. É por isso que a gente vê a realidade. E por isso que eu, particularmente, gosto mais e eu acho... eu acho não. Eu tenho certeza porque eu vejo o resultado. Tá? Que a análise técnica, ela é superior à análise fundamentalista porque ela é totalmente objetiva. Você olha gráfico. Gráfico mostra a realidade, o que está acontecendo. Então, bolsa brasileira não está subindo. Ok, as coisas não estão boas. Pronto. Agora, na análise fundamentalista, o cara olha balanço, o cara olha índices econômicos e tal. E aí eu te pergunto o seguinte, se o Banco Central está emitindo lá informações erradas, se for mentira, ou se eles estão acobertando algumas informações. Eu já trabalhei em órgão público. Eu pegava o jornal do órgão que eu trabalhava e eu pensava assim, esses caras são loucos. Não tá acontecendo isso tudo aqui. Se você pega o jornal, você acha que o negócio a coisa tá bombando. E por trás tá cheio de problema. Tá? Porque eles não vão falar a verdade. Né? Quem não tem a pele em jogo não fala a verdade, não lida com a verdade. Ele não tem a obrigação de lidar com a verdade. Tá? Então assim, por conta disso. Então, você vai montar uma operação agora no híbrido, você não vai comprar BOVA 11 agora? BOVA 11, olha só, fechou na região de resistência, você vai comprar? Os fundamentalistas que eles fazem? Você tem que estar posicionado em bolsa, posicionado em dólar. Tá? E ficam. Tá, a gente sabe o que está acontecendo com o dólar está caindo. Tá? Você não vai comprar com o dólar caindo. E a bolsa ela não está subindo, então você não vai comprar bolsa subindo. Simples assim. Tá? Então, simples assim. O método empírico, né, ele é o que gera resultado, né? Ele é objetivo, tá? Toda a subjetividade a gente procura deixar de lado no nosso método. Então, os papéis que mais subiram foi FRER, tá subindo bastante, né? Hoje teve uma outra pancada aqui, tá subindo tanto que ele tá fazendo só repiques, não tá corrigindo na média de 20 períodos, tá? O ideal é você ir no gráfico de 60 minutos. Tá? Não é montar a operação baseada no repique no gráfico diário. Vai no gráfico de 60 minutos e teve trade lá, você entra. Ether 3. Ether 3 foi um papel aí que eu cantei a bola, né? Que ia a 27 e poucos reais. Era até o nosso alvo lá do trade.
Teve gente aí que duvidou, que trucou. Teve até um camarada aí, um salve pra ele, se ele está ouvindo, que me mandou mensagem e falou, olha, se o preço bater no alvo que você está falando que vai bater, eu vou virar assinante da Grafistas e eu trago mais 5 colegas. Ele falou assim comigo. Bateu. Eu já mandei para ele já o link e falei com ele. Sejam bem-vindos. Até agora nada. Né? E aí agora o Ether 3 bateu o alvo que eu havia falado e eu bato agora novo alvo. Novo alvo de Ether 3 é R$ 37,56. Não é nem 27, é R$ 37,56. Se o camarada quiser trucar, alguém quiser trucar, pode ficar à vontade para trucar de novo. Né? E quando bater o alvo lá, você entra aí para nossa comunidade de grafistas, porque você está perdendo tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Por quê? Porque eu opero objetivamente setups na média de 20 períodos. Tá? Eu não fico no gráfico procurando um pontinho aqui, peraí, fez isso daqui. Não, eu espero o preço corrigir na média. Espero o preço reagir dentro de toda uma sistemática, tá? Que eu não vou explicar aqui, porque se você é assinante, você tem acesso ao curso Fundamentos de Análise Técnica, onde eu ensino todo o básico. Entre eles, eu ensino a fazer projeção de Fibonacci. Então, eu estou dizendo que o preço ele vai bater R$ 37,56, porque ele está dentro da projeção de Fibonacci. Isso daqui é um método de projeção dos preços. Tá? Eu fiz isso antes. Acertei. Agora, eu faço novamente com o 37,56. E as chances são acima de 90% de chances de eu acertar de novo. Acima de 90%. Porque eu tenho bola de cristal? Não. Porque eu sou melhor que os outros? Não. É método. Tá? É método. Então, eu estou aí pelo menos 3 anos estudando e procurando um método. Tá? Procurando um método que funciona. Então, assim, eu tenho uma planilha de setups que tem mais de 100% de lucro. Né? Se a pessoa tivesse entrado em todos os papéis, inclusive os que caíram, tá? Os que perderam dinheiro, a pessoa teria tido mais de 100% de lucro. Isso em menos de um ano. Então, o pessoal, os fundamentalistas aí, ó, bate palma, né? Ovaciona aí, né? Endeusa aí o Warren Buffett, né? Porque o Warren Buffett ele consegue 30% ao ano. Eu consigo mais de 100% ao ano, segundo o meu método, baseado em análise gráfica, tá? Montando uma posição com segurança, né? Sendo que a gente arrisca um determinado valor com o objetivo de atingir outro determinado valor, tá? E isso é dentro de um critério, de uma metodologia, né? Eu não compro e deixo lá, tá? Simples assim. Então, esse aí são os alvos. Esse aí é o alvo para Ether 3, fica a dica. Home 3 subiu forte, mas está um movimento de correção, tá? Movimento de correção. Viver 3 está caindo também. Movimento de correção. Olha só, fez um repique e o repique não foi. Por isso que eu não gosto de repiques. Tá? Repique, tô fora de repique. PMAN 3 havia armado aqui ó, um ponto contínuo em 18,44. Eu olhei e falei, não. Essa queda está muito forte. Esse ponto contínuo, o candle tinha que ser maior e tudo mais, não seria operável. Dito e feito, quem entrou em ponto contínuo aqui foi estopado, tá? E Lupa 3 perdeu a média de 20 hoje, né? Foi um outro papel aí, ó, que segundo alguns analistas aí acionou Power Breakout, né? Ele havia acionado nesse candle aqui. Eu não vi Power Breakout, por quê? Este topo aqui, porque o topo, o Power Breakout, na minha opinião, ideal é quando o candle referência ele rompe a máxima da lateralização, tá? Há uma expansão, uma lateralização até a média e depois outra expansão. É quando ele rompe a máxima. Como tem um topo aqui, ó, que era maior, eu falei, não, essa região aqui, ó, este pavio, ele mostra que essa região é muito defendida. É uma região de forte resistência. Dito e feito. Tá? Preço foi lá, bateu e agora está caindo. Caindo. Quem tentou, quem não saiu no alvo lá em cima, ou sabe, sei lá, qual foi o alvo que eles colocaram como critério, hoje foi estopado. Se não estopou hoje, vai perder mais dinheiro. Tá? Simples assim. E o outro fator também, que no gráfico semanal, estava muito distante da média. Tá? É muito importante você analisar o gráfico semanal junto com o gráfico diário. Tá? E para fechar, o SP500 caiu, ele está em movimento lateral. Isso quer dizer que a
os reflexos, né, da externo estão aí de lateralização, estão neutros em relação à bolsa brasileira, ok? Os estudos por hoje foram estes, tá? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos, se Deus quiser, até amanhã.